Bem, dando continuidade ao módulo sobre comportamento em demência, eu queria falar agora um pouco sobre o paciente. Queria falar sobre conhecer o paciente, que é a primeira dos três itens que nós vamos discutir, né? O paciente, os outros e o ambiente. Uma coisa importante que eu enfatizo para as famílias com pacientes com demência é que o paciente é algo não modificável, é uma variável que você não muda, né? Infelizmente, as doenças degenerativas, elas são progressivas e são irreversíveis nesse momento. Apesar dos tratamentos novos que estão surgindo agora, como por exemplo com os anticorpos monoclonais, nós ainda temos somente um freio para a doença. A gente não tem como reverter um quadro que já se instalou, né? Então, a família ela tem que aceitar que o paciente é um dos elementos da equação dos cuidados, ele é a variável que você não modifica. A teoria biológica do comportamento, ela diz que essa deterioração orgânica cerebral que leva à desinibição e a mudanças de comportamento que caracterizam a síndrome de demência. A maior parte desses pacientes, até 80% deles, não percebe que está doente. A gente chama isso de anosognosia, quer dizer, a ausência de percepção de doença. Então, a anosognosia é tão comum que quando um paciente procura o consultório e ele preserva a noção de que tem sintomas, que está comprometido, a gente chega até a duvidar de que ele tenha de fato uma doença degenerativa. Esse insight preservado nos faz pensar que talvez o paciente não tenha uma doença degenerativa. Então, por que isso é importante? Porque o paciente ele está convencido de que não tem nada. Então, não adianta a família insistir que você tem assim, que você está assado, que o médico falar, o paciente ele não vai mudar de opinião. E qual é a mensagem aqui? Que eles, os pacientes, não conseguem mudar. Nós é que temos que mudar, os cuidadores, as pessoas que estão ao redor. O cuidador que tem que se adaptar ao paciente e não o contrário. Não adianta a gente encher o paciente de droga, implicar com o paciente, insistir, porque o paciente ele é uma variável não modificável. Lembrando o que eu falei na introdução, que os remédios de fato têm uma eficácia limitada e que as intervenções não medicamentosas são a recomendação de primeira linha. Você tem que fazer recomendações não farmacológicas antes de insistir em prescrever remédio para o paciente, que é o que a família vai pedir, mas, como já foi exposto aqui, não é algo que funciona tão bem. Eu digo para as famílias que você brigar com o paciente, insistir com o paciente, tentar fazer ele mudar de ideia, é como dar murro em ponta de faca. Não vai funcionar, você só vai se machucar e o paciente não vai mudar de opinião, tá? Quando se fala de fundamentos dos cuidados, a gente tem que, em relação ao paciente, respeitar, na medida do possível, a capacidade dele de tomar decisões. A gente tem que conhecer um pouco da história do paciente, como é que você vai prestar cuidados com a pessoa que você não conhece. E você tem que ficar muito atento às necessidades do paciente. Cada pessoa tem necessidades diferentes, cada pessoa é diferente. Então, você tem que conhecer o paciente e investigar aquilo que ele precisa para que você seja um bom prestador de cuidados. Falar um pouquinho de capacidade e autonomia, que é comum os familiares assumirem as decisões sobre a vida da pessoa com demência. Os familiares, geralmente os filhos, quando veem que a pessoa está com dificuldades, o primeiro instinto é assumir controle de toda a vida da pessoa, né? E ninguém quer passar por isso. Então, se alguém chegasse para você e me dissesse, me dê a chave do seu carro que você não vai mais dirigir, me dê seu cartão de crédito que agora eu que vou controlar o seu dinheiro, você só pode sair de casa quando eu lhe permitir. Você provavelmente vai se sentir incomodado e vai reagir de forma negativa, talvez hostilizando, reclamando. Então, é compreensível que as pessoas agem desse jeito, especialmente um paciente que não percebe que tem dificuldade de lidar com as coisas do dia a dia, né? Como o paciente, como eu acabei de falar, ele tem anosognosia, ele não percebe que está doente, então ele não vai compreender que os familiares estão tentando proteger ele. A interpretação que ele vai ter é que os familiares estão tentando tomar dele o que lhe é de direito, né? Então, a perda de autonomia dos pacientes é um dos maiores motivos de conflito.
entre os pacientes e os cuidadores. E eu digo isso para os familiares, né? Ninguém gosta de receber ordem todo dia. Alguém que te diz, ó, é hora de comer, é hora de tomar banho, é hora de sair, tem que ir fazer essa atividade, tem que ficar em casa, está na hora de deitar, está aqui o seu remédio. E muitas vezes, diante do idoso, é comum a gente ver também condescendência e infantilização, tratar o adulto como criança, tratar o idoso como criança. Ninguém gosta de ser tratado como criança, né? Então, alguns reagem muito mal quando você infantiliza, você é condescendente, acha que ele não entende nada. Eu ouço muitas vezes isso, né, que os pacientes falam para mim: doutor, a pior coisa de envelhecer é que todo mundo quer mandar em você. Ninguém gosta de receber ordem. Então, muitos pacientes nossos, eles se sentem como no livro do Big Brother, né, de George Orwell, 1984, em que um grande estado controlador controla todos os movimentos, né? E muitos familiares acham que a gente tem uma droga da obediência, que a gente dá. Se você, doutor, prescreva uma coisa para que ele me obedeça. Isso não funciona assim. Não existe uma droga da obediência, algo que faça a pessoa mudar de comportamento. Então a mensagem é que a família tem que, na medida do possível, respeitar o que o paciente quer e tentar fazer o possível para que o paciente também participe do processo de tomada de decisões. Se você subtrai o paciente inteiramente do processo de tomada de decisões, ele vai ficar revoltado, ele vai ficar agitado, vai ficar infeliz e eventualmente vai ter comportamentos que são inaceitáveis. Envelhecer é difícil, né? No seu monólogo, William Shakespeare escreveu um homem prestes a morrer, descrevendo a velhice como a segunda infância. O homem fica oblívio, sem dentes, sem olhos, sem paladar e sem tudo. E o Scott Fitzgerald descreveu um conto, que é esse do curioso caso de Benjamin Button, do homem que envelheceu ao contrário. O que quis ilustrar é que o envelhecer é como retornar à infância, né? É como se a gente retrocedesse, né? A gente, quando nasce, primeiro grande avanço cognitivo é o ato de sorrir. Depois você começa a falar, andar, controlar a bexiga. Aí você aprende a ler e escrever, tem emprego e tem carreira. Eventualmente você tem a vida adulta, independente, produtiva. E depois disso, você eventualmente se aposenta, deixa seu emprego, abandona sua carreira, começa a perder habilidades cognitivas, entre elas ler e escrever. Você pode perder o controle da bexiga, parar de andar, parar de falar e parar de sorrir. Então você vê que o envelhecimento, ele é como a infância, só que invertida, né? Então esse é a história natural e passar por isso realmente é muito complicado. Esse ato de capacidade mental é uma lei do Reino Unido que eu acho bastante interessante e eu tento trazer esse conceito para as famílias, né? A respeito de o processo de tomada de decisões e de apoio para o paciente ter a capacidade ou ter a autonomia de realizar as suas próprias decisões, né? Então esse ato de capacidade mental, ele tem 5 itens. O primeiro é que você deve presumir que o paciente é capaz sim de tomar a decisão. Você não deve necessariamente dizer que ele tomar a decisão por ele. Segundo é que você deve dar as informações, dar todo o apoio para o paciente tomar decisões. Você tem que saber que o paciente tem direito de tomar, às vezes, decisões que você não concorda. E se o paciente não for capaz, que são os itens 3, 4, 5, você tem que pensar o que ele gostaria que você fizesse e ser o menos restritivo possível. Eu vou explorar cada um desses itens agora para que a coisa fique mais clara. O primeiro é a presunção de capacidade. Então, todo adulto tem direito de tomar suas próprias decisões e deve-se assumir que ele tem capacidade para fazê-lo, ao menos que seja provado ao contrário. Muitas vezes, os pacientes com demência, eles têm dificuldade, por exemplo, para manejar finanças complexas ou resolver assuntos complicados. Mas ele é capaz de decidir, por exemplo, onde que ele quer ficar, como que ele prefere dormir, que horas que ele quer, o que ele prefere comer, se ele quer ou não quer fazer uma atividade que você propõe.
Então, a gente tem direito de tomar nossas próprias decisões. O idoso não é diferente, mesmo que ele esteja com a capacidade de decisão limitada por conta do processo degenerativo, a gente deve presumir que ele sim tem capacidade de tomar suas próprias decisões, né? E não partir do pressuposto de que não, ele já não, vou tomar todas as decisões por ele. Então eu enfatizo muito isso com os familiares. Olha, tente deixar ele participar das decisões. Se você subtrair ele totalmente, ele vai ficar revoltado e talvez isso resulte num distúrbio de comportamento, tá? O princípio 2 diz que a gente deve dar toda a ajuda para que o paciente tome as decisões, certo? Então a pessoa deve receber toda a ajuda possível antes que alguém a considere como incapaz. Então você deve dar as informações. A senhora quer tomar esse remédio aqui ou esse remédio aqui? Esse remédio dá esses efeitos, esse aqui não dá. Gostaríamos de colocar um cuidador para morar com você. As opções são essas, ele pode ficar meio período, você tem que incluir o paciente e dar as informações para que ele participe das decisões. Muitas vezes as decisões são tomadas sem que o paciente não tenha participado. Isso novamente é uma violação de autonomia e pode levar a distúrbio de comportamento. Lembrando da máxima, ninguém gosta de receber ordem e todo mundo gosta de ter controle sobre sua própria vida. Esse aqui é um princípio interessante, que é o direito de tomar decisões imprudentes. As pessoas com demência têm o direito de tomar decisões que os outros possam considerar insensatas ou excêntricas. Às vezes o paciente tem um esquecimento leve, tem um comprometimento cognitivo leve, e ele porque quer comer determinado alimento, ele quer continuar, fumando, e ele quer fazer alguma decisão com seu dinheiro, e a família, não, mas doutor, não sei o que, a gente não quer, não. A gente, como adulto, tem direito de tomar decisões insensatas, excêntricas, imprudentes. Tem gente que quer beber e você, apesar dos argumentos, você não consegue convencê-la. Tem o direito de tomar essa decisão imprudente. Tem gente que não quer se exercitar. É o direito da pessoa ser sedentária também. Então, às vezes, o idoso ele quer fazer algumas coisas, obviamente dentro do limite possível. A gente tem que saber que eles também têm direito de tomar decisões ruins, certo? Mesmo que a gente não concorde. É claro que tudo tem limite e eu costumo dizer que o limite seria a segurança física e financeira da pessoa. Então, se a pessoa começar tomar decisões que ameaçam a integridade física, você tem que fazer alguma coisa a respeito, convencer, mudar, criar outra atividade, mas se não há motivo de você impedir o paciente de fazer o que ele quer. Eu vou dar um exemplo aqui, a gente vai ter aulas sobre exemplos, mas, por exemplo, tem uma paciente minha que ficava no jardim capinando, cavando buraco, fazendo coisa, e eu disse, olha, tudo bem, não acho até bom, porque ele está pelo menos se exercitando, fazendo alguma coisa ao ar livre, então não tem razão da gente impedir dele continuar fazendo isso. Tá? Então, deixa o paciente tomar decisões imprudentes, não tem problema, desde que não haja risco à integridade física e financeira. Se a pessoa já está tão comprometida, você tem que pensar que decisão que ele tomaria se fosse ele capaz de tomar essa decisão. Então você tem que pensar, se você fazer alguma coisa em nome de uma pessoa, você tem que pensar que é no melhor interesse da pessoa, tá? E se você vai fazer alguma coisa, de tomar uma decisão no lugar de alguém, faça de modo que interfira menos possível nos direitos e liberdade da pessoa, tá? E cogitar se a intervenção é realmente necessária. Então você tem que tentar restringir ao mínimo possível, a liberdade e os direitos da pessoa, tá? Então eu gosto muito desse ato de capacidade mental, porque ele tenta defender o paciente como sendo uma entidade capaz de ter algum controle da sua vida e impedir que os outros assumam total controle da vida da pessoa. Então, resumindo, o ato de capacidade mental, o ideal é você partir do pressuposto que o paciente é capaz, você tem que dar todo o apoio para que ele tome as decisões, saber que o paciente às vezes vai tomar decisões que você não concorda e sempre agir no melhor interesse do paciente e o menos restritivo possível, tá?
Vamos falar um pouquinho agora sobre estresse, né? E por que os pacientes se irritam com tanta facilidade, né? Pacientes com demência, eles têm o que a gente chama de limiar de estresse progressivamente reduzido. Essa é uma teoria antiga dos anos 80, mas ela é validada ao longo dos anos e é um conceito que é considerado como bastante esclarecedor sobre como é que pensa o paciente, né? Então, as pessoas com demência, elas se irritam com mais facilidade, têm um humor mais volátil e o ambiente é mais confuso para aquela paciente, ela tem mais dificuldade, né? Lembrando de que a privação sensorial também reduz o limiar. E o limiar de estresse vai baixando, né? Então, para ilustrar isso aqui seria uma pessoa com limiar de estresse normal e essa barrinha amarela seria os aborrecimentos normais do dia a dia. Todo mundo tem coisas chatas que acontecem ao longo do dia, fica chateado, se aborrece, e ok, desde que não ultrapasse o limiar de estresse, mas você pode, obviamente, ter um dia que esse limiar de estresse vai subindo, 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 e se você tiver, eventualmente, um dia muito estressante, o que pode acontecer é que esse estresse vai ultrapassar o seu limiar e você vai explodir. Aquele dia que você teve um dia um emprego muito ruim, pegou um engarrafamento, teve um problema financeiro e brigou com... Aí no final do dia você tá, às vezes fala uma coisa que não quer, é porque o seu limiar de estresse foi ultrapassado, né? Depois de muitos aborrecimentos. No caso da demência, o que acontece é que esse limiar de estresse, ele baixa consideravelmente, tá? Então a pessoa está bem, mas qualquer coisinha que acontecer, como o limiar de estresse está muito reduzido, já ultrapassa o limiar em que a pessoa começa a manifestar comportamento alterado, né? Então esse gráfico mostra esse conceito, né? De que os estressores percebidos no ambiente, à medida que vão aumentando, a pessoa começa com um comportamento ansioso, alterado, eventualmente ela vai explodir. Então às vezes a familiar chega, doutor, do nada ele de repente gritou, bateu, beliscou, empurrou, xingou. Não, ele provavelmente vinha num crescendo de estresse, vinha algo incomodando ele, eventualmente ele explodiu, né? Às vezes por causa de uma besteira foi a gota d'água, né? Lembrando de que ao longo do dia o limiar de estresse ele pode flutuar, você pode ter de manhã está mais tolerante, de tarde está mais impaciente, de noite já não aguenta mais nada. Lembrando de que às vezes no final do dia, no fenômeno de entardecer, o paciente já está com o limiar bem baixinho, então naquela hora você não deve contrariar ele, permitir, você não deve fazer uma atividade para ele ficar mais tranquilo. Então, ao longo do dia, esse comportamento esse limiar pode mudar também. E dependendo do horário que o paciente está mais ou menos tolerante, você pode planejar uma atividade. Então, por exemplo, se à tarde ele está impaciente, é melhor você colocar, por exemplo, a terapia ocupacional, a fisioterapia durante a manhã, que o paciente está tranquilo, está bem. Então, você planeja também as atividades de modo que você faça atividades na hora que ele está mais tolerante, que ele está mais receptivo a aceitar. Então, quando você fala do limiar de estresse, você geralmente começa com um comportamento tranquilo, à medida que ele vai ficando inquieto, ansioso, tal, tem um sinal de que alguma coisa está errada. Eventualmente, se isso não for abordado, tratado, conduzido, o paciente pode ter um comportamento catastrófico. E aí a família muitas vezes não sabe o que foi, mas não estava atenta aos sinais de que o paciente já vinha ficando irritado, incomodado com alguma coisa, né? Então eu costumo dizer que o limiar de estresse progressivo é como uma panela de pressão, né? Ela vai aumentando, aumentando, aumentando até que explode, né? Ou uma bomba com um pavio, né? E lembrando de que tem horário às vezes, dependendo do horário, o pavio fica mais curto ou mais comprido, né? Então a família tem que aprender a lidar com isso, saber que a pessoa não tem mais a mesma tolerância que ela tinha para aborrecimento, para coisas que o incomodam, né? Esse livro aqui é um livro do Fabrício Carpinejar, que conta a história do pai dele. Diz que o pai dele foi atendido no hospital e o médico fez um monte de perguntas e ele não sabia responder as perguntas, né, sobre a vida do pai dele, o que ele estava tomando de remédio, quais eram as doenças que ele tinha. Mas não porque, na verdade, o pai dele não tinha abertura, não contava sobre os problemas de saúde dele, e ele também não perguntou, né? Então, o pai dele desenvolveu realmente demência,
E ele depois escreveu um artigo, depois transformou isso num livro, que ele fala sobre isso, né? O cuidado que a gente tem com os pais, de conhecer nossos pais antes deles não poderem mais manifestar o que eles pensam, né? E essa mensagem é importante, porque muitas vezes quem está cuidando de um paciente não conhece direito o paciente, né? Então eu conto sempre a história de duas terapeutas ocupacionais que trabalham aqui na clínica onde eu trabalho, que elas se encontraram no café e uma começou a dizer: olha, amiga, eu gosto desse tipo de comida, eu gosto da minha carne ao ponto, eu adoro suco de laranja, eu não gosto de música tal. Então cada uma ficou contando para a outra o que é que ela gostava, o que não gostava, que quando ficar idosa, que não puder mais dizer o que gosta, o que não gosta, para que alguém ajude, dizer, olha, escolha os estímulos adequados, as coisas que... Então, uma coisa que eu recomendo aos familiares, e que pouca gente faz, na verdade, é fazer um prontuário afetivo, né? Que é um questionário autobiográfico sobre a vida do paciente. Então, eu pedi para anexar no material desse curso um modelo de questionário de prontuário afetivo, que lá no HGF, por exemplo, a gente tenta aplicar, né? Dona Maria fez o que na vida? Qual foi a carreira dela? Onde é que ela morou? O que é que ela gostava de fazer? Que tipo de atividade ela gostava? Gostava de sair de casa? Gostava de ficar mais dentro de casa? Que programa na TV que ela assistia? O que é que ela gosta? Que música que ela gosta? Que alimento que ela gosta? Tá? Então, cada pessoa tem coisa diferente, né? Então, você tem que, para tratar de uma pessoa, você tem que conhecer bem a história de vida dela, né? Então, nesse prontuário afetivo, você tem questionários sobre família, profissão, quais foram as conquistas. Às vezes a pessoa é uma pessoa que tem grandes conquistas na vida, para você até puxar assunto, conversar, né? O que é que ela gosta de fazer, o que é que lhe incomoda, né? Então, por exemplo, eu pessoalmente, o que é que me incomoda? Eu não gosto de barulho. Então, barulho é uma coisa que me incomoda profundamente. Então, provavelmente, se eu ficar idoso e tiver problema cognitivo, e pode ser que barulho me deixe com um comportamento alterado, porque é uma coisa que pessoalmente me incomoda muito, tá? Tem um amigo meu, por exemplo, que não gosta de suco de manga, por exemplo. Se você der para ele, idoso, ele tiver um comprometimento cognitivo, um copo de suco de manga, ele vai jogar no chão um copo, talvez não vai gostar. Mas aí foi falha da pessoa que não sabia que ele tinha essas preferências, né? Um dos questionários é esse da Dementia UK, que é do Reino Unido. Lá eles têm um sistema muito bom de cuidado com idosos, né? Aqui são exemplos de pergunta do questionário, né? Fale da sua infância, onde é que você nasceu, cresceu, estudou. Fale um pouco da sua profissão, sua carreira, o que mais você gostava, que tipo de conquista na carreira. Isso ao mesmo tempo serve como uma forma de conhecer melhor o paciente, também serve como terapia de reminiscência, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Falar sobre o passado é muito bom para esses pacientes, eles se sentem muito confortável. Mais exemplos de questionário, né? Fale sobre seu marido, sobre sua mulher, quanto tempo foi o casamento, como é que é o casamento, se fizeram viagens, que tipo de memórias, né? Se é uma pessoa religiosa ou não, se participava de alguma comunidade, o que você faz no seu tempo livre, passatempo, gosta de filme de quê? Música, que tipo de música? Cite alimentos que você gosta, comida que você gosta, bebidas favoritas. Isso ajuda você a prestar cuidados para o paciente. Então, se você fornece estímulos que o paciente gosta, coisas que ele gosta de comer, coisas que ele gosta de beber, é provável que ele se mantenha um comportamento mais tranquilo, né? Aqui é o outro lado, né? O que você não gosta de jeito nenhum, você gosta de sair de casa, né? Você prefere muita gente ou pouca gente? Você tem gente que se sente bem num grupo grande, com movimento, tem gente que não gosta de muita gente, não gosta de confusão, de movimento excessivo, né? Então, cada pessoa é diferente, né? Então, tal material está anexado ao curso, né? Vocês podem acessar esse prontuário afetivo, entre outros vários materiais, todos eles de domínio público, sobre manejo não farmacológico de demência, né? E, finalmente, para falar sobre o paciente, eu gostaria de mencionar a questão das necessidades não atendidas, né? Cada pessoa tem necessidades diferentes, né? Então,
A teoria de necessidades não preenchidas de Cohen-Mansfield fala que muitos dos gatilhos de comportamento decorrem de necessidades não atendidas e que uma necessidade não preenchida pode ser o gatilho de um comportamento difícil. Por exemplo, a pessoa pode estar com fome, pode estar com sede, pode estar com frio, pode estar com dor, pode estar com uma série de necessidades que você não sondou, não descobriu, não atendeu, e isso eventualmente leva ao limiar de estresse mais baixo e um comportamento catastrófico, né? Então, a necessidade humana, as necessidades básicas, necessidades humanas, pode ser uma coisa básica, como comida, água, conforto, pode estar com sede, pode estar com fome, mas pode ser uma coisa mais complicada, e geralmente esse é o fato. Então está faltando, por exemplo, sensação de pertencimento, de apreciação, está faltando estímulo, a pessoa passa o dia olhando para nada, sem fazer nada, e eventualmente ela começa a ficar deprimida, mas é por falta de estimulação mesmo, né? E pode ser uma coisa ainda mais complicada, né? Às vezes a pessoa, quando envelhece, perde o propósito de existir, não tem mais participação em nenhuma atividade relevante na família ou na carreira. Isso pode ser o que leva a pessoa a ter comportamento alterado e se sentir mal, tá? Aqui todo mundo, você deve conhecer a pirâmide de Maslow, né? Que fala que a gente tem as necessidades básicas, que são essas, né? De basicamente abrigo, segurança, alimento. Mas à medida que você vai subindo, você vai ter uma série de demandas que são mais complicadas, como a realização, amor, autoestima, né? Então, se as pessoas não têm essas necessidades atendidas, é provável que elas vão também ter alterações de comportamento, né? Às vezes depressão, ansiedade, ou mesmo comportamento agressivo, né? Lembrar de que é sempre importante, toda consulta com paciente com demência, sondar para a perda sensorial. A gente sabe que isso é um risco de agravamento da demência, né? E a pessoa se sente ainda mais desconectada do ambiente quando ela não está escutando direito, não está enxergando direito, né? Eu tenho que sondar, né? Então aqui tem artigos mostrando a perda sensorial como é um risco de demência, risco de agravo de demência, tem que ser sondado ativamente, né? Esse aqui é um nuvem de palavras dizendo tudo aquilo que o idoso precisa, né? Então aqui ele precisa de inclusão, precisa de compreensão, espaço para exprimir suas necessidades, tem que sentir segurança, né? E o que a gente vê muitas vezes no nosso dia a dia, no consultório, no ambulatório, é o abandono afetivo inverso, né? Quando os filhos abandonam os pais. Então o idoso fica largado, sem estimulação, sem atividade nenhuma, e isso é um fator também que leva às vezes a pessoa a ter distúrbio de comportamento. E aí a família chega, eu quero remédio para isso. Calma, o que ele precisa não é de remédio, ele precisa de afeto, tá? Isso às vezes é bem mais difícil do que dar uma pílula, tá? Então a mensagem é que o verdadeiro bem-estar, ele vai muito além do físico, inclui também o pertencimento, autonomia, acolhimento, respeito, compreensão e empatia, tá? Então, em resumo desse capítulo do módulo, o paciente é uma constante, não é variável, não adianta você insistir que o paciente tem que mudar, o paciente não muda, quem muda são os outros, familiares e cuidadores. Devemos respeitar a capacidade e a autonomia do paciente no limite da segurança física e financeira, tá? A gente deve lembrar que esses pacientes ele tem um limiar de estresse cada vez mais baixo, então eles têm cada vez menos paciência, e isso explica muitas vezes o comportamento. Nós devemos tentar conhecer os pacientes, tá? Para cuidar bem deles. Como é que você vai cuidar de uma pessoa que você não sabe nem qual foi a profissão, o que é que ela gosta de comer, certo? E ficar atento a necessidades do paciente. Anexo vai um material que ele elenca todas um inventário de necessidades possíveis que o paciente pode estar precisando, né? Então isso às vezes ajuda a identificar por que a pessoa está agitada, às vezes ela precisa de alguma coisa. Bem, esse é o fim desse módulo, o paciente. O próximo nós vamos falar sobre como é que os outros, né, os cuidadores e os familiares devem se comportar.